Para você que está ligado no canal de notícias, hoje, 11 de dezembro de 2019, CNJ aprova novas regras para pagamento de precatórios e RPVs. Ou seja, se você aí tem dinheiro para receber de algum órgão público, mais precisamente do INSS, fique ligado na matéria. Se puder, compartilhe com seus amigos das redes sociais. Se tiver dúvida, você já sabe, é só deixar nos comentários que a gente vai responder você da melhor maneira possível. Se você ainda não se inscreveu no canal de notícias, se inscreve aí. Clique no sininho para receber nossas notificações, porque aqui tem informação com qualidade e também as fontes. Não adianta nada você pegar e criar um canal no YouTube, dar uma notícia e não dar a fonte. Afinal, por trás de uma matéria tem sempre uma equipe trabalhando, alguém que merece crédito, não é verdade? Então, para você que está ligado no canal de notícias, a partir de agora, tudo relacionado às novas regras para pagamentos de precatórios e RPVs. A matéria você encontra no site IEPREV, que é o site do Instituto de Estudos Previdenciários, ok? Então preste atenção na matéria que a gente vai trazer para você. Ao final, se tiver dúvida, é só deixar no comentário que a gente responde. Bom, as regras para pagamento de precatórios foram alteradas nesta terça-feira, dia 3 de dezembro, pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho aprovou nova resolução sobre o tema, visando uniformizar os procedimentos adotados pelos tribunais de todo o país, em conformidade com as mudanças constitucionais surgidas nos últimos anos. Entre as alterações está o regulamento do disposto no do artigo 2 da Constituição Federal, por meio de qual será viabilizado o pagamento da chamada parcela superpreferencial do crédito alimentar, de forma desvinculada do precatório, como manda o texto da Constituição. O pagamento limitado ao triplo do valor das obrigações de pequeno valor é descontado do total da execução. É de direito reconhecido a credores idosos, doentes graves e pessoas com deficiências. Agora deverá ser feito nas varas onde tramitam os processos, após o prazo da sentença, que aí no caso seria de 60 dias da notificação do credor, conforme o procedimento praticado hoje para as chamadas requisições de pequeno valor. São aí 86 artigos e vários parágrafos e incisos. Foi um longo trabalho que, no geral, atende às expectativas. Não é uma obra pronta, pois certamente deverá ser melhorada com o uso, mas vai nortear o trabalho dos setores de precatório de tribunais de todo o país, esclarecendo como devem ser feitos os pagamentos de precatórios e demais requisições judiciais, destacou o conselheiro Luciano Frota, que preside o Fórum Nacional de Precatórios, o FONAPREC, órgão do CNJ, que estudou e elaborou a minuta da resolução. Até a entrada em vigor da nova resolução, continuam valendo as normas de cada tribunal para pagamentos de precatório, baixadas conforme a interpretação de cada corte sobre as normas constitucionais. Por essa razão, a maior preocupação do grupo foi de uniformizar nacionalmente, respeitadas as peculiaridades de cada ramo da justiça ou o conjunto de procedimentos até então presentes na Resolução 115 da CNJ, que não consideravam, por falta de atualização, as mudanças no tema trazidas pelas emendas constitucionais de 94 a 95. A nova resolução prevê o início de sua vigência a partir de 1º de janeiro de 2020, permitindo que seja produzido a partir dela efeitos concomitantes com início do ano da execução orçamentária. No índice da correção,
uma das novidades inseridas na resolução é a padronização do índice de correção monetária de precatórios. O documento traz uma tabela informando os índices que devem ser aplicados ao crédito requisitado ao longo do tempo de espera de seu pagamento, segundo as leis vigentes em cada período calculado. A falta dessa previsão na Resolução 115 acabava causando disparidade entre os tribunais no cálculo dos saldos corrigidos de precatórios de uma mesma natureza. O valor de determinado precatório em processamento perante um tribunal de justiça de um estado, por exemplo, era diferente daquele apurado em outro TJ, mesmo se os valores originalmente idênticos em créditos da mesma natureza. Ainda sobre os cálculos dos débitos, a resolução, no caso, definiu o chamado erro material, causa geradora do surgimento do precatório, como valores considerados irreais, e ainda estabelece critérios mais precisos para o processamento dos pedidos de impugnação e revisão da conta de atualização. Procuramos tornar esses critérios mais minuciosos, explicado aí o passo a passo do processo de revisão da conta feita pelo juiz. Nos casos de erro material, à vista da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores, explicou o conselheiro Luciano Frota. A resolução esclarece ainda que o procedimento de substituição do credor falecido por seus sucessores não é de responsabilidade do presidente do tribunal, e sim uma medida processual regrada pelo Código de Processo Civil. Também foi detalhado na norma como se deve ser feito o processamento e o registro das cessões e penhoras e compensações, tendo como objetivo os créditos dos precatórios. Relacionado aos pequenos valores, que são as RPVs, o normativo ainda trata de forma específica da liquidação dos chamados pequenos valores, aos pagamentos das quais não se aplica a expedição do precatório. De acordo com o conselheiro do CNJ, o objetivo da FONAPREC foi de garantir que esses montantes fossem corretamente processados, conforme o Código de Processo Civil, que prevê que o pagamento deve ser feito em até 2 meses, 60 dias da requisição ao ente. O limite para tais pagamentos é definido por lei da entidade devedora e não pode ser menor que o teto das obrigações do INSS. Outro tema muito importante e debatido durante a sessão foi a questão da remuneração que os tribunais estão autorizados a colher junto às contas especiais para pagamentos de precatórios, chamados de spreads, das aplicações financeiras dos recursos destinados ao pagamento dos precatórios. A proposta da FONAPREC veio no sentido de que esse dinheiro fosse usado para pagar precatórios, sendo revertido em seu valor a contas especiais. No entanto, o conselheiro Luiz Fernando Tomasi Kepping alertou para a possibilidade do desenquadramento dos tribunais à lei da responsabilidade fiscal, uma vez que muitos utilizam esses valores para pagamento de despesas, custeios e investimentos. Teríamos um impacto avassalador nas contas dos tribunais, com uma perda de cerca de 12,2% do orçamento. É de extrema importância que os recursos continuem indo para os fundos especiais e que possam ser usados pelos tribunais, destacou Kepping. A divergência no sentido de deixar o livre tribunal para decidir o que fazer com tais recursos foi acompanhada pela maioria dos conselheiros do CNJ e a mudança foi incluída na proposta. Relacionada aos precatórios, são as requisições de pagamentos decorrentes à condenação de órgãos públicos e entidades governamentais em processos nas quais não há possibilidade de apresentação do recurso contra a sentença. A importância do tema é dada em boa parte pela magnitude das cifras envolvidas. De acordo com as estimativas da FONAPREC,
os precatórios a serem pagos por estados e municípios somam atualmente 141 bilhões de reais. Segundo a Constituição Federal, a quitação dos precatórios devem obedecer à ordem cronológica, devendo primeiramente serem pagos ou de natureza alimentar e depois o não alimentares. Já o pagamento das chamadas requisições judiciais de pagamento de obrigações de pequeno valor, as RPVs, está regulamentado no Código de Processo Civil e nas legislações que tratam dos juizados especiais fazendários, sendo realizado pelo juiz de primeiro grau. Em 2015, o STF definiu que o acervo da dívida, ou seja, aqueles precatórios pendentes de pagamento até 25 de março de 2015, deveriam ser quitados até 31 de dezembro de 2020. A decisão foi ratificada na Emenda Constitucional 94/2016, que também determinou que cada devedor estabelece um plano de pagamento dos precatórios pendentes a ser executado se de acordo com as regras constitucionais pelo presidente do Tribunal de Justiça, a ausência do plano, sua desconformidade com a Constituição ou seu descumprimento pelo devedor pode resultar no sequestro dos valores das contas do ente público, dentre outras sanções, inclusive responsabilização do chefe do poder executivo por ato de improbidade administrativa. A fonte da matéria é o CNJ aí, e também o site IEPREV. Tem dúvida? Deixe nos comentários, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, se inscreva no canal, o canal de notícias. Eu fico por aqui, um abraço a todos, vem junto!